Olá, tudo Tudo bem? bom? Tudo, e você? Tudo jóia. Meu áudio tá bom? Seu áudio tá ótimo, e o meu? Tá ótimo também. Na verdade, eu tô num celular diferente, não consegui entrar no computador, que é melhor, né, mas não consegui. E aí ficou um pouquinho difícil, não tava conseguindo aqui me acertar. Tá, não, mas tá ótimo. A imagem, o som, tá tudo ótimo. Vamos lá. Gente, é um prazer, né, estar com vocês hoje, né, um prazer estar com você hoje. Doutora Natasha é psicóloga. E a gente vai falar sobre um tema muito interessante, né, Natasha? Acho que muito pertinente, né, para o momento que a gente está vivendo, né? Uhum, exatamente. É, a gente aí nessa questão da pandemia, né, eu acredito que todo mundo está vivendo uma situação difícil, né, enfrentando um momento difícil. Acho que a sua imagem acho que saiu um pouquinho, agora está melhor. Então, todos nós estamos enfrentando aí uma situação difícil. O que eu noto muito no consultório, né, é que os pacientes, eles têm vindo cada vez mais com queixas no sentido de uma ansiedade, né, muitas vezes até de tristeza também, pela situação que a gente está enfrentando, né, muitas pessoas estão mais em casa, né, alguns, inclusive, tiveram seus parentes aí adoecidos, né, que não tinham nenhuma patologia, nenhuma doença, e de repente pegaram Covid, muitos até perderam, né, seus parentes. Então, é uma situação muito nova que a gente está vivenciando, e cada vez mais as pessoas estão aí com queixas psicológicas, né? Inclusive de Uhum. depressão, de quadro depressivo, né? Você tem também observado isso, Natasha? Sim. Então, primeiro, Natália, eu queria agradecer o convite, né? E também por ter se preocupado com esse tema, de trazer para o seu público esse tema, né? Então, vou me apresentar um pouco. Eu sou Sim, por psicóloga, favor. eu sou especialista em psicopatologia e saúde mental pelo Instituto de Psiquiatria do HC. Eu sou mestre e doutora em psicologia clínica pelo Departamento de Psicologia Clínica da USP. E eu atendo na clínica desde 2001, né? E eminentemente com pacientes mais graves. E tenho então esse percurso aí, vai dar de 20 anos, né, de atendimento clínico. E assim, sinceramente, nesses meus 20 anos, eu nunca vi uma demanda tão alta Tão alta. como essa Uhum. que Uhum. teve neste ano, né? Então, foi a gente da área da saúde, né? Você que também acho que nos pegou de surpresa toda essa demanda pelo nosso atendimento e com casos assim, sei lá, 90% de ansiedade, depressão e casos de psicossomática, né, que você comentou. E, então, acho muito pertinente a gente trazer esse tema, até porque o paciente psicossomático ele é um paciente que ele vai procurando vários médicos primeiro até ele chegar no psicólogo. Sim, Então a gente tem uma interface aí de trabalho bem interessante, né? sim, Então, e realmente, como você falou, né, Natasha, é um paciente que vem aí com diversas queixas, às vezes eles passam em vários médicos, né, sem identificar de fato a raiz aí do problema, o que está acontecendo, né? Então, eu acho que esse tema é um tema importante pelo momento que a gente está vivendo, né? E ressignificar, o que seria ressignificar para você? uhum. Olha,
ressignificar, eu poderia trazer algum conceito teórico, mas eu acho que é mais fácil a gente falar assim, no linguajar do que as pessoas acessam e compreendem. É você conseguir dar novos sentidos para coisas que são velhas, ou coisas que já estão na sua vida, ou coisas que de repente você só consegue olhar para aquilo daquele jeito, né? E isso pode estar associado a um tipo específico de sentimento. Por exemplo, algo que da forma como você entende só te traz tristeza, da forma como você entende só te traz angústia. Então, ressignificar, ele passa por uma elaboração, né? Ele passa por um autoconhecimento, para que você possa olhar para aquilo de uma outra forma. Porque a gente sabe que tem coisas na vida que não tem como alterar, né? Sim, sim. Tá na Por nossa exemplo, uma vida e perda, vai. né? Exatamente. Uma Né? perda, né? Que é ali uma perda irreparável, né? E às vezes para as pessoas que estão agora enfrentando esse momento, que perderam, por exemplo, não perderam um parente, mas perderam seu emprego, né? É difícil, né? Você viver aquela situação, vivenciar aquela situação, e às vezes você não conseguir nem identificar, né, que você está começando a apresentar ali um sintoma realmente de um luto, né, de uma tristeza profunda, né, e como que a pessoa consegue, né, identificar isso e procurar ajuda? Você acha que existe algum ponto, algum momento que ela consegue ali identificar que aquilo está de fato interferindo muito no seu dia a dia, ou interferindo muito ali na sua psique, né? Uhum. Bom, a gente tem alguns critérios, né, que podem orientar a gente. Então, o primeiro é frequência e intensidade. Então, quando alguma coisa está muito frequente, um comportamento, uma sensação, um pensamento muito frequente e muito intenso, associado ao sofrimento daquela pessoa, e que daí começa a prejudicar a relação dela com as outras pessoas, com o fazer dela, ou o trabalho, ou estudo. Então, esse é o momento, assim, ápice, né? Porque a pessoa, ela vai tendo sinais. Só Sim. que ela, muitas vezes, deixa chegar nesse momento ápice, que seria o momento, assim, não dá mais para ficar assim. Daí a pessoa procura, então, ou um psicólogo, ou um psiquiatra, dependendo de como ela esteja se sentindo. E às vezes ela procura até um médico, porque muitos desses sintomas, às vezes, eles se manifestam no corpo. Então a pessoa tem muita enxaqueca, ou a pessoa tem várias alergias que não passam nunca, coceira, dor de Sintomas gástricos estômago, também, né? Podem estar também associados, né? sim, né, refluxo. Fluxo. E daí, às vezes, ela acaba somatizando no corpo, né? E o que é a somatização? Existe uma origem que ela é orgânica, mas as emoções afetam de tal forma que elas vão cronificando aquele problema, aquela doença. Então, Sim. esse paciente psicossomático é um paciente que ele sempre vai ser um paciente de equipe. Porque Sim. ele vai ter um problema que ele vai ter que tratar, um problema médico orgânico, e ele vai precisar de um acompanhamento psicoterapêutico. Sim. E às vezes Exato. até, né, Natasha, vai precisar de alguma medicação também, né? De repente, para que melhore e comece a melhorar esses sintomas, né? Tem sido muito frequente, nesse momento, a ansiedade, como você falou, quadros ansiosos, né? E quadros depressivos também, né? E que a pessoa muitas vezes não sabe identificar, né, Uhum. que está precisando de um tratamento, que está precisando de uma ajuda, né? Eu acho que é importante a gente frisar isso, porque as pessoas tendem
a achar que tudo é normal, né? Que tudo é o momento que você está vivendo, e muitas vezes vai deixando aquilo ali acontecer, deixando piorar, né, aquela situação, e quando vai procurar ajuda, né, já está mais crítico, né? Não consegue ali dar conta sozinho, porque não consegue mesmo, né? Realmente é um momento que precisa de ajuda mesmo, e acaba se tornando mais difícil, né? Então, um ponto é isso, né? As pessoas começaram a achar que alguns efeitos da pandemia são normais, né? Então, também vivendo isso, como é que eu não estaria sentindo tal coisa? Ok, mas existe um limite, né? Então, se isso, por exemplo, você não consegue dormir, você não consegue fazer suas atividades, você não consegue pensar em outra coisa, porque aquela ansiedade te toma, e a ansiedade, ela tem manifestação corporal, né? Então, é sudorese, taquicardia, às vezes tontura, boca seca, enfim. Então, aquela sensação te toma e te impede de fazer uma série de coisas na sua vida. Sim. Então, não é natural viver assim, né? Não é, eu tenho que aguentar e passar por isso. Não, você pode muito bem contar com um atendimento e sim com a medicação, porque às vezes a pessoa pensa, eu vou começar a tomar, eu vou ficar dependente, né? O medo que as pessoas têm é isso. O que vai acontecer comigo? Quais são os efeitos colaterais? E é uma coisa que eu falo sempre, né? O profissional que vai te acompanhar, ele vai estar ao seu lado, ele vai estar avaliando isso. Sim. Então, se você às vezes não começa o uso de uma medicação logo no início, é possível que você precise usar mais e por mais tempo. Sim. Né? Então, muitas vezes, a gente fala, dá uma medicação para tirar da crise, para a gente começar a conseguir trabalhar com a pessoa, e aí lentamente a gente vai fazendo o desmame da medicação. Né? Que foi outra coisa também que eu acho que quebrou um pouco também o preconceito das pessoas, né, em relação à área da saúde mental. Sim, sim. Essa pandemia, né? Sim, sim, com certeza. A gente identifica, né, no consultório, pacientes que vêm justamente como você falou, com um outro tipo de queixa. Então, ele vem com uma dor no estômago, né, queixando ali de um quadro gástrico, né, e alteração do sono, né, e quando a gente vai investigar isso, realmente está acontecendo ali um problema psíquico, um quadro de ansiedade generalizada, né, um quadro depressivo, né, e às vezes pacientes que me procuram com uma queixa de ganho de peso, por exemplo. Né? Então, olha, eu estou ganhando muito peso, não consigo perder peso, mas junto daquele ganho de peso, a gente vai avaliar, tem um transtorno de compulsão, né? Então, tudo isso precisa ser avaliado com cuidado, né? É necessário que esse paciente passe com um especialista, com um psicólogo, né? Para avaliar o que de fato está acontecendo e quais são os caminhos, né, Natasha? Quais são os caminhos que ele precisa seguir. Né? Acho que sem uma ajuda fica muito complicado, né? Eu acho bem interessante você falar isso, porque só fortalece o trabalho de cada profissional na sua área, aquele profissional que sabe fazer um encaminhamento. Sim. Né? Ele não vai recusar o paciente, ele vai acolher o paciente, tratar o paciente e conseguir explicar para o paciente que o tratamento dele só vai ser completo se ele também olhar para as questões dele, ganhar em autoconhecimento, para que ele possa, se quiser, fazer mudanças mais assertivas ou mais felizes na vida dele. Quer dizer, isso é uma escolha também. Então, às vezes, quando a gente coloca tudo na organicidade, a gente tira o nosso lugar de sujeito, de ter autonomia, de poder melhorar, de ir atrás, né, de buscar outros padrões, de se relacionar consigo e se relacionar com o outro.
Então, acho super importante o médico que tem essa visão e de que consegue falar isso para o paciente. Né? Sim, Olha, você também precisa de outro tratamento. sim, com certeza, com certeza. Eu vejo que no dia a dia, ali no pós, nessa pandemia, que a gente ainda não viveu o pós, né? Estamos Uhum. ainda vivenciando esse momento aí no mundo inteiro, né? E a gente percebe que existem aí momentos em que houve aí uma diminuição do número de casos, né, da contaminação do novo coronavírus. Agora a gente vive um momento em que os casos estão novamente aí aumentando aos poucos, né? Então a gente tem a impressão, né, que o problema ainda não se resolveu, né? Que a vacina ainda não por mais que já esteja, né, sendo aplicada aí nos países, né, e está chegando agora aqui no Brasil, a gente sabe que é um problema que a gente vai precisar conviver por um tempo, né? E eu Uhum. tenho percebido também que por conta desse aumento aí do número de casos, os pacientes que chegam ao consultório também têm ficado muito assim, em pânico, né, com essa situação, né? Não só pacientes, mas pessoas que também trabalham na área de saúde. Então, muitas vezes, né, não tem medo até de ir ao mercado, né, precisando ali fazer uma compra na farmácia. Hoje a gente sabe assim que está muito mais fácil, né, Natasha? A gente consegue fazer compras aí pela internet, né? Então é bem mais tranquilo nesse sentido, mas muitas vezes essas pessoas não têm contato nenhum com ninguém, né? E estão completamente assim em pânico, né? Existe algum método, alguma maneira da gente identificar que aquilo está sendo patológico, que essa preocupação está sendo excessiva, porque a gente vê que a mídia também tem contribuído um pouco com isso, né? E as pessoas ficam assustadas, né, com todo esse quadro, né? Sim. Bom, você tocou em muitas questões importantes, né? Então, como é que a gente percebe isso? Quando a pessoa vive em função e a partir daquilo. Quando ela não consegue colocar esse pensamento em pausa e falar, não, olha, eu também tenho outras coisas para fazer. Até porque, né, existem várias pessoas que têm que ter o dia a dia, elas estão vivendo, elas estão indo trabalhar, né? Pessoas que, como vocês, né, da área da médicos especificamente, e outras pessoas. Enfim, então é uma exposição todo dia, no Sim, dia a dia. Você não se contaminou hoje, mas amanhã você pode se contaminar. exato. Então, isso realmente é algo que gera uma loucura na cabeça. Se a Sim, pessoa não conseguir elaborar isso, ela de fato entra em pânico, né? sim, Por quê? Porque a vida, ela não é controlável. E nós tínhamos essa fantasia de que a gente controlava. Então, eu sabia que eu ia levantar, que eu ia pegar meu carro, que eu ia trabalhar, que eu ia encontrar tais pessoas, que eu ia almoçar com não sei quem, que eu ia chegar em casa. A gente acreditava que isso era verdade. E de um dia para o outro, todas as nossas certezas, ou a maioria delas, desapareceram. sim, Então, como não aumentar os casos de ansiedade? Como não aumentar os casos de depressão? Né? É o que a gente chama de um fenômeno de trauma social. Porque o que é um trauma para a psicanálise, por exemplo, é um excesso. É um excesso com o qual a gente não consegue lidar com aquilo, que é semelhante ao trauma mesmo na área da medicina, né? Seu corpo não aguenta aquilo, é um impacto muito forte para ele. A mesma coisa o psiquismo, ele não aguenta, né? Então, quando o psiquismo não aguenta, ele reage, cada um reage da sua forma particular com os seus mecanismos de defesa. Então, tem pessoas que ativam mecanismos de defesa para viver diante desse incontrolável, que são, digamos assim, adequados, assertivos naquele momento. E tem pessoas que não. E tem pessoas que não ativam. E aí elas entram em pânico e não conseguem sair
né, desse pensamento. Para exemplificar, eu tenho uma pacientezinha, ela tem 15 anos. E ela ficou super, né, em casa, sem fazer nada. Só que o pai dela é policial, então ele tinha que sair. E o pai se contaminou ela, contaminou todo mundo. Bom, Nossa. ela ficou mal, Ela ficou malzinha por um tempo, não chegou a internar e tal, e melhorou. Só que quando ela vai na farmácia, quando ela encontra um amigo, quando ela faz qualquer coisa que ela sai e volta, ela começa a ter os sintomas. Então, ela está somatizando, né? Sim. Então, além da doença real, tem aquilo que a gente vivencia no medo e produz no nosso corpo. Sim. É uma coisa que a gente tem que ficar atento também. E tem uma pergunta bem legal aqui, Cris, Sim, Cris. O Cris fez uma né? pergunta excelente. Verdade. Que tem tudo a ver com o que a gente está falando. O que ele fala aqui é o seguinte: talvez isso seja um mal do século, né? A ansiedade, a depressão, essa cobrança, né? Eu acho que não tem como a gente responder isso sem a gente fazer uma análise social, né? Porque nós vivemos numa sociedade, o mundo ocidental, né? Vive no imperativo da produção. Nós temos que produzir, nós temos que consumir, nós temos que trabalhar, nós temos que ser felizes. Nós, mulheres, precisamos estar sempre bonitas, magras, bem vestidas. Então, existe uma série Sim. de Cobranças, né? ideologias, cobranças, Cobranças de certa padrões, forma, né? discursos, né? E que as pessoas são invadidas com isso o tempo inteiro. Sim. Então, sim, isso tende a aumentar mesmo, né? Além de tudo, né? Além de você ser tudo isso, você precisa ser forte, você precisa estar bem o tempo inteiro, né? E a gente está vivenciando um momento muito delicado, né, Natasha? Um momento muito delicado. E se você antes, né, já apresentou um quadro, por exemplo, um quadro depressivo ou um quadro de ansiedade, eu vejo que nesse momento em que nós estamos vivendo, isso tende a aumentar, né? Sim. Isso é super importante, né? Que é se a pessoa já teve, né? Então, se ela já teve e ficou bem, é possível que nessas situações se desencadeie, né? Uhum. Novamente. Ou se ela estava em tratamento, que piore. Então, é comum isso acontecer, porque nós estamos sendo colocados numa situação onde nós identificamos como risco de sobrevivência. E aí a gente tem esse mecanismo, né? De o que eu faço para sobreviver. Sim. Só que ao contrário dos animais, que ou fogem ou lutam, nós, às vezes, não sabemos como reagir. E aí vem uma série de inadequações que muitas vezes nos tomam, nos controlam. Não é algo que a gente faz porque quer. Ah, eu tô pensando nisso porque eu quero pensar nisso. Não, muitas vezes o pensamento invade a pessoa. Sim. E a pessoa muitas vezes não consegue ter ali um autocontrole, né? Não consegue identificar que aquilo está sendo, que ela está fugindo, né? Que está fugindo do seu controle daquilo que ela consegue lidar, né? E existe ainda, infelizmente, um preconceito, né, com relação às doenças psíquicas, né, as doenças da mente, né, Natasha? Então, se a pessoa está triste ou se está vivenciando um quadro depressivo é porque ela é fraca mentalmente, ou porque ela não teve ali uma estrutura familiar, né? Se a pessoa está depressiva, é porque ela também é fraca, então ainda existe esse preconceito por parte de muitas pessoas que desconhecem, né, inclusive a fisiopatologia da própria doença, né? Tem uma Uhum. pergunta aqui, tem da atendimento psicológico online. Diante do aparecimento e surgimento desses transtornos, como vivenciar esse período de forma saudável, funcional?
Bom, Andiara, Andiara. ela acabou de dizer o nome aqui, Andiara. Não tem uma receita, né? Eu acho que é aquilo que funciona para cada pessoa. Mas existem algumas pesquisas e algumas pessoas que procuraram perceber isso, né? Porque tudo é muito recente, então a gente não tem um dado científico ainda formal, né? Mas existem algumas pessoas falando sobre essa experiência. Então, rotina, manter uma rotina é fundamental, né? Então, você fazer as coisas nos seus horários, dormir, acordar até a hora do seu trabalho. Atividade física é outra coisa que também é Importantíssimo, né? extremamente importante, né? E cada vez surgem mais pesquisas falando da Da importância importância da disso, né? atividade física. Não só na liberação de hormônios que nos trazem sensação de prazer, mas até no desenvolvimento de novos neurônios. Então, a atividade física, ela é muito, muito importante. Então, quem não importa, é o que eu sempre falo, não importa o que você faz, o que você escolhe, qual é o seu esporte, não importa, faça. Ah, eu não consigo fazer 5 vezes na semana, faz 4. Ah, eu não consigo fazer 1 hora, faz meia hora. Não importa. Ah, eu não consigo frequentar a academia. Baixa um aplicativo, vai no YouTube, sei Faz lá. dança, né? Faz caminhada, né? Atividade Entendeu? que dá também para você fazer e dá para você conciliar, né? No seu Exatamente. dia a dia. E conseguir ter o seu momento de despressurização, né? Que hoje é muito difícil, nós que somos mães, que temos família, trabalho e tudo mais, é muito difícil encontrar um momento onde você fala, nossa, peraí, deixa eu ficar um pouco comigo aqui, sabe, dar uma respirada. É muito difícil, às Isso é vezes, no muito dia a dia, importante, né? né? Muito Ter importante. isso, mas isso também é muito importante para a pessoa se sentir íntegra, Sim. né? Para ela se sentir, pô, eu gosto de fazer isso, poxa, eu me senti bem. Que seja tomar uma xícara de chá olhando pela janela. Então, essas coisas são importantes, são funcionais, né, Andiara? Não sei se você pensa em alguma outra coisa, se pensarem também, compartilhem aqui, né? Vocês podem falar o que para vocês salvou vocês Sim, nessa sim. pandemia, né? Natasha, então você pode voltar e repetir para as pessoas, que eu acho que isso é muito importante, é, como identificar, na verdade, que aquilo de fato precisa de ajuda, né? Eu acho que isso é um dos primeiros passos, né? Você identificar que não é puramente aí pela questão da pandemia, mas identificar que aquele quadro de ansiedade está muito exacerbado, que precisa de um tratamento, que precisa de um acompanhamento, identificar que aquele quadro de tristeza já é um quadro que precisa também de um olhar mais com cuidado, com atenção, como que o paciente, a pessoa pode enxergar isso, identificar que aquilo precisa de uma intervenção. Certo. Então vamos lá, são alguns critérios. Primeiro, frequência, né? Então, aquele comportamento ele tem que estar muito presente o tempo inteiro, ele tem que ter aumentado muito a frequência dele. Segundo, intensidade. Tem que estar muito forte, tem que ser algo que passe do seu limiar de lidar, de conseguir lidar com aquilo, né? Terceiro, que é muito importante, trazer sofrimento psíquico, né? A pessoa não está se sentindo bem, ela não está conseguindo, ela percebe que ela, tem alguma coisa aqui que eu não estou conseguindo, que está me ultrapassando, né? Isso pode vir associado com alguns sintomas psicossomáticos, então, dor de cabeça, dor no corpo, transtornos de sono, transtornos gástricos, transtornos alimentares, né? Ou outras alergias, enfim, alguma manifestação corporal, né? E, por fim, atrapalhar as atividades dessa pessoa, quer sejam de trabalho ou de estudo, onde ela não consegue mais
manter a rotina que ela tinha antes. Então, deu ruim se tivesse as 5 coisas tudo junto. Certo. E isso também é uma forma da pessoa não só identificar para si, né, Natasha, mas identificar também que o seu parente, o seu filho também está apresentando isso e que precisa de ajuda, né? Eu acho que é uma forma também de Exatamente. você olhar e conseguir identificar ali que o outro também precisa de ajuda, né? Talvez seja aí o primeiro passo, você enxergar que aquele problema realmente precisa ser acompanhado, precisa ser tratado, né? E a partir Isso. daí, né, que o paciente identifica que existe um problema, o ideal seria procurar uma ajuda, né? E o que você orienta? Nesse momento, nesse segundo momento em que realmente ele olha, eu estou tendo um transtorno de ansiedade que está muito forte, que está muito frequente, que está mexendo ali com o meu dia a dia, né? O que eu faço nesse momento? Então, muitas vezes as pessoas dão um Google, né? E aí elas se autodiagnosticam, chegam para mim, oh, eu tenho isso. Eu falo, pera, calma, vamos por E já partes. começa a tratar também, né? Né? Eu tive uma que uma vez chegou e falou, eu sou índigo. E os índigos são assim, 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 assim. Tá bom, pera, vamos lá. Então, a primeira coisa é procurar um profissional de saúde, né? Um psicólogo. Esse psicólogo, ele tem que ser competente o suficiente para poder fazer uma avaliação se você está com um transtorno ou não e da necessidade da medicação. Sim. Ou procura um psiquiatra e este psiquiatra vai fazer a mesma coisa, ele vai te avaliar, vai te medicar e vai falar, olha, você também precisa de um processo psicoterapêutico. Então, é um trabalho integral. Né? Ou o psiquiatra vai virar e falar, não, esse seu caso não é de remédio. Isso não vai te ajudar. Eu posso até te dar alguma coisa aqui, dose terapêutica, dose mínima, para que você fique melhorzinho. Mas o seu caso é de psicoterapia. Então, né, procurar então o profissional adequado para poder te avaliar, identificar se você tem um transtorno ou não, porque às vezes você pode não ter um transtorno, mas você tem sintomas muito graves, né? E aí, que mesmo assim eles precisam de atenção para poder iniciar então um processo de psicoterapia. Sim. Então a gente falou de várias coisas aí importantes, né? De sintomas importantes que têm acontecido. E além de tudo isso que a gente colocou já, o que a gente percebe é que existe uma necessidade também de a gente olhar, né, para aquela situação que a gente está vivenciando e, né, como a gente falou mesmo, tentar ressignificar aquela situação, né? Tentar olhar, né, com menos dor, né? Tentar olhar com um olhar diferente, né? É aquela coisa de você ver o lado bom, né? Enxergar o lado bom das coisas. Talvez eu veja um pouquinho isso, não sei se é bem isso, mas enxergar o lado bom das coisas, né? Nem tudo é ruim, né, Natasha? Acho que nem tudo acontece com a gente e deixa a gente só triste, e deixa a gente só. Eu acho que se a gente tem essa visão de que tudo é ruim, né, é muito sofrido, né? Eu acho que é muito difícil Sim. você lidar com as situações quando você só enxerga ali o lado ruim, né? Mas falar é muito fácil, né? Quando você vivencia uma situação, por exemplo, de luto, né? Que você perdeu um parente querido de uma forma inesperada, né? Você olhar toda essa situação, talvez, além de psicoterapia, às vezes a pessoa acaba usando ali, se apegando, né? A outras coisas, as suas crenças, a sua religião, né? Isso, de certa maneira, também é importante porque te faz ressignificar, digamos assim, né? O que você vê? Nós não fomos ensinados, né, a sofrer. Nós fomos ensinados a procurar sempre estar bem. Sim. Porém, o sofrimento, ele
promove mudança. Então, mesmo que não seja uma coisa boa, que você não consiga olhar para aquilo como uma forma boa, que você olhe como algo que aprendizado que isso me trouxe. Como que eu saí melhor dessa situação? Como que eu saí mais forte? Como que eu pude vivenciar isso e ainda assim, né, estar aqui, estar com minha família. Então, poder reconhecer que as dificuldades que acontecem, né, que crescer dói e que isso faz parte da nossa vida. É a mesma coisa quando a gente, como mãe, está educando um filho. A gente não quer ver a criança sofrendo, chorando, se esgoelando, se debatendo. Mas às vezes é necessário. Sim. Então, este crescimento que essa pandemia trouxe, né, acho que a humanidade pôde aprender muito em termos de não ser tão egoísta, não pensar tanto só em si mesmo, né? Conseguir mudar um pouco os valores, entender que a gente precisa de pausas, né? Que a gente precisa valorizar o nosso contato familiar, estar com as pessoas que a gente ama, falar o que a gente sente pelas pessoas, porque amanhã pode não ter, e realmente pode não ter, né? Então, e contar também com os nossos familiares, né? Que você falou um tempo atrás. Os familiares, quando eles percebem que alguma coisa não está bem, eles podem oferecer apoio, suporte emocional. Ao invés de falar, nossa, você está muito louco, você está pirando, você está enlouquecendo. Não, falar, olha, eu tô vendo que você não tá bem, como que eu posso te ajudar? E Você quer que eu acolher, vá né? com você? Você quer que eu marque para você um atendimento, né? Ou religião é extremamente importante, né? A pessoa que tem uma fé, a pessoa que tem uma crença, a pessoa que se sente protegida por Deus, isso tem um impacto muito importante na vida das Sim. pessoas. Tem uma função, né, importante. Então, nós somos seres que somos compostos de parte física, emocional, psíquica, espiritual, e a gente tem que cuidar de tudo isso. Sim. Eu acho que ter essa espiritualidade, né, é muito importante, né? É, bom, assim, eu convivo muito com orientais, né? E a gente vê que eles enxergam, né, as coisas de uma outra maneira. E talvez a gente, ao longo da vida, né, a gente vai passando aí por transformações, por mudanças, e talvez se a gente começar a olhar as coisas de uma maneira diferente, isso vai acabar sendo uma das formas da gente desviar, não fugir dos problemas, né? Mas tentar não sofrer com eles, né? Estão fazendo uma pergunta aqui, um comentário, deixa eu ver aqui. Acredito ser loucura considerar que eu posso ou não posso escolher sofrer. O sofrimento está na vida, de forma que é impossível passar pela vida sem. Acho que talvez ele quis dizer impossível passar sem sofrer, né? Sim, acho que o sofrimento é inerente, né, à vida humana, né? Sem se deparar com situações de desconforto, com certeza, né? Com certeza. A gente vive todo momento ali sujeito, e estamos sujeitos a sofrimento, né? Sujeito a perdas, né? Sujeito a decepções, né? E realmente a gente não vai passar nessa vida sem ter sofrimento, né? Talvez a gente saber lidar melhor, né, Natasha, e saber ressignificar, né, aquela situação seja aí talvez a melhor maneira da gente evitar um sofrimento além, né, do que a gente consegue lidar, né? Não sei se é bem isso, né? E outra coisa que eu vejo como uma saída, né, que inclusive tem alguns teóricos que falam sobre isso, é conseguir olhar para as coisas com humor. Então,
Que é muito difícil também, né? O humor, ele faz toda a diferença também na vida da pessoa, porque senão fica tudo muito pesado, fica tudo muito chato, fica tudo muito envelhecido, fica tudo muito sem graça. Então, quando a gente pode rir de uma coisa que aconteceu com a gente, sabe? Rir Mas um existe pouco de aquela si frase, né? mesmo, Rir para não chorar. rir para não Rir chorar, para não né? chorar. Exatamente. Então, tem coisas que promovem uma mudança emocional. O humor, ele promove isso, né? Essa correção, essa ressignificação, né? Então, acho também uma saída bem interessante O para Juliano, oi, conseguir fazer Ju, isso. tudo bem? Ó, o Juliano fez uma pergunta aqui, Natasha: como abordar uma pessoa com sinais claros de transtornos psíquicos, porém, devido à dificuldade de autoanálise, essa pessoa julga que seu sofrimento é causado por eventos externos? Bem interessante essa pergunta do Juliano. Uhum. Então, Juliano, é assim, é muito difícil, né, você ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada. Então, começa por aí, né? É o que eu falo, a gente estica a mão para alguém. A pessoa tem que dar a mão de volta, porque senão não dá. Então, às vezes, a pessoa também, ela tem um momento dela, um momento em que aquilo vai ser genuíno, né? Porque um cara que chega para mim e fala, eu tô aqui porque minha mãe mandou, porque minha esposa disse que se eu não vier ela vai se separar de mim, meu, essa pessoa não fica, ela não trabalha. Então a pessoa ela tem que identificar isso. E uma forma que você pode ajudar alguém é, tudo bem, existe esse evento externo, mas como é que você olha para esse evento? Como você se coloca? Né? Ajudar essa pessoa a se implicar com a própria vida e com as reações que ela tem diante desses eventos. Será que todo mundo reage da mesma forma? Será que existem formas diferentes de pensar isso, de vivenciar isso? Você pode ir colocando, sabe, como Sócrates, que ele colocava uma situação e ele ia apenas fazendo perguntas. E as perguntas destruíam qualquer argumentação, porque ele sabia o que perguntar. Né? Então, às vezes, com pequenas perguntas, se a gente é próximo da pessoa, por mais que ela não demonstre naquele momento, ela fica com aquilo na cabeça. Então, acho que isso, não tem muita forma de você mostrar algo para uma pessoa que não está ainda preparada no momento de se cuidar. Então, talvez ir mostrando para ela que talvez as outras pessoas não tivessem, né, uma reação como a dela, né, seria mais ou menos Isso. por aí o caminho, né? Isso. E ela se implicar com isso, né? Por que ela reage assim, né? Será que ela não poderia reagir diferente? Será que não tem algo que ela poderia mudar? Será que ela consegue sozinha? Será que ela precisa de ajuda de alguém? Ajuda do quê? Né? Então, às vezes, tem gente que começa a mandar mensagens do padre Fábio de Mello, mensagens da Monja Coen, mensagens dos filósofos. Tudo faz a gente repensar na nossa vida, nas nossas escolhas. Então, isso vale demais. Né? A Midian fez uma pergunta aqui. Oi, Midian. Existe alguma medicação natural eficaz para ansiedade, para que a pessoa não fique dependente de remédios tarja preta? Assim, toda medicação, seja ela natural ou não, né, tem ali a sua indicação e não é inócua, né? Precisa ser realmente de fato aí avaliado. Você costuma usar alguma medicação natural, Natasha? Não. O que eu digo é meu mantra, atividade física. Porque a gente é uma farmácia. Nós somos uma farmácia. Nós temos a capacidade de produzir diversos hormônios, neurotransmissores, substâncias que trazem diminuição da ansiedade.
Sim. E isso a gente pode conseguir tanto através da atividade física quanto através da alimentação. Então, essas duas coisas são fundamentais. Eu acho que a gente ainda não descobriu o poder que essas duas Sim. coisas têm. Sim. Com certeza. Com Porque não certeza. tem remédio que seja melhor do que no que o nosso próprio corpo possa produzir. Né? Tanto que um dos tratamentos para transtorno de estresse pós-traumático é a atividade física. Tem que fazer. Então, Sim. isso é fundamental. Certo. A gente até usa em alguns casos, né? A gente vê que alguns pacientes acabam usando chás, né? Mas, de fato, coisas que tenham evidência mesmo, né? A gente tem visto que a atividade física e alimentação são maneiras aí muito eficazes aí de combater quadros de ansiedade, né? Alguns casos precisam de medicação também, né, Natasha? Não é? A gente não está aqui menosprezando aí enaltecendo, digamos assim, a atividade e a física e a alimentação acima de tudo, né? Existem alguns casos que, de Claro. fato, vão precisar ali receber medicação mesmo e cabe ali ao psicólogo e ao psiquiatra identificar esses casos para que isso não piore e não traga outras consequências aí para o paciente, né? Exatamente. Como eu falei, tem que ser uma coisa multidisciplinar. Uma coisa não exclui a outra. Né? Sim, Então, eu não posso começar a atender um paciente, identificar que ele precisa de medicação e não encaminhá-lo. Né? sim, Então, sim. isso é super importante também de ressaltar. Que se for precisar de tarja preta, ok, use, Sim. melhore, e aí depois faz o desmame. Pessoal, olha, infelizmente a gente já está chegando aí próximo do final. Vocês têm alguma pergunta que vocês gostariam de fazer com relação a tudo isso que a gente está falando, de quadro de ansiedade, depressão, algum transtorno psíquico, que vocês gostariam de perguntar para a gente começar aí a finalizar, né? Se vocês tiverem alguma pergunta nesse sentido, podem fazer. Enquanto isso, eu queria agradecer muito, Natasha, doutora Natasha. A doutora Natasha é extremamente competente, acho que é um prazer muito grande a gente estar aqui conversando, né, sobre um tema tão importante. Eu creio que cada um que esteve aqui, que ouviu, nem que um pouquinho aí do que a gente falou, com certeza vai levar um pouco disso, né, da importância que é a gente olhar para a nossa saúde mental, né? Isso tem um reflexo aí em toda a nossa vida, inclusive na nossa família, né? Então, é muito importante mesmo, né, Natasha? Sim, com certeza. Eu quero agradecer tanto pelo convite, pelo elogio, mas também por você incluir isso no seu trabalho, né? Tirar o seu tempo, tirar um horário para dar lugar para se falar sobre isso, né? Que é o transtorno mental ou que são os sintomas mentais, e para que a gente possa falar e trazer mais conhecimento para as pessoas, para que não fique um tabu, né? Sim. Então, se a medicação é tabu, o tratamento é tabu, como que é uma psicoterapia, né? As pessoas não sabem. Tem gente que nunca fez, nem imagina como é, então acha que o psicólogo fica lá assim, Julgando né? até, né? Às vezes até julgando, né? E não é nada disso, né? Então, acho que quando a gente fala, né, a gente faz circular um conhecimento para que as pessoas se apropriem disso e possam usar na vida delas. Então, acho que isso, com certeza, é a melhor mensagem que a gente pode passar para as pessoas. Sim, sim. Bom, a gente vai se despedindo. Vocês querem perguntar mais alguma coisa? A Paty entrou aí, tudo bem, Paty? Você quer fazer alguma pergunta para a doutora Natasha? A gente está falando aí de saúde mental. Obrigada a todos vocês, né? A gente pode fazer aí uma outra live sobre esse tema. Eu acho que é um tema. Se a gente for falar, né, Natasha, a gente vai ficar aqui a noite inteira, porque tem uma série de coisas
que Se a daria para a gente for gente pegar falar, né? cada transtorno, né, que o livro é desse tamanho, fica até Com amanhã. certeza, com certeza. Bom, mas é isso, pessoal. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Mais uma pergunta aqui, Natasha. Acho que dá tempo da gente responder essa pergunta. Muito importante o desmame da medicação, né? A Midian está perguntando. Com certeza, né? As medicações psíquicas, né, não podem ser suspensas, né, de forma brusca, até porque podem, inclusive, trazer sintomas piores, né? E é importante que a pessoa esteja acompanhando com o psicólogo, né? Acho que o psicólogo ele vai identificar também se é um momento adequado, né, para que ocorra ali o desmame da medicação, né? Então é uma série de coisas que precisam ser avaliadas antes de simplesmente suspender uma medicação, né, Natasha? Eu acho que é muito Sim. sério isso aí que a Midian colocou, né? Sim, às vezes as pessoas param por conta própria porque estão se sentindo bem. Mas também, às vezes, por exemplo, a pessoa foi no psiquiatra, o remédio acabou, ela não calculou o retorno e ficou sem, né? Então, tem vários motivos que às vezes a pessoa interrompe a medicação. Então, a gente tem que pensar também, né, que a pessoa pode ter abstinência da medicação. E Sim, esse quadro de abstinência da medicação, ele é horroroso, a pessoa sim. sofre demais. E quem está com ela também, porque a pessoa não sabe por que ela está vivendo aquilo, né? E você só vai descobrir isso estando em tratamento. Porque o seu psiquiatra vai virar para você e falar: olha, isso aqui é uma crise de abstinência. Toma essa outra coisinha aqui para te Sim, ajudar e tal, tal, tal. Então, a gente tem que considerar que essas medicações são sérias, sim. elas levam um tempo para começar a fazer efeito e também precisam ser retiradas aos poucos para dar De tempo forma do seu gradual. organismo se preparar para recolocar aquilo que você está tirando, né? Então é bem sério isso do desmame. Ela até comentou aqui, Natasha, meu marido parou de tomar uma medicação, ele tem um quadro de ansiedade e teve reações, realmente pode ter reações, inclusive reações graves, né? Se você está tomando uma medicação controlada, inibidor de recaptação de serotonina, né? Norepinefrina, isso tudo precisa ser reduzido aí de forma gradual e ter esse ponto aí, saber que você tem essa condição, eu acredito que você precisa discutir isso com o psiquiatra, e mais do que isso, é saber se você tem condição psíquica ali naquele momento de já ir reduzindo, né? Se, como está andando a sua psicoterapia também, né? Para que você Exato. consiga retirar a medicação, né? Eu acho que o importante é a gente pensar que não existe pressa, né? Não existe um tempo, olha, você vai tomar esse remédio por 6 meses, você vai tomar essa medicação por 3 meses e vai ficar bem, né? A gente sabe que são tratamentos longos, né, Natasha? Muitas vezes a pessoa precisa tomar aí uma medicação por mais de 6 meses, por mais de um ano, né? Então, as É, terapias são terapias longas, né? isso. E também cada pessoa vai responder de um jeito, cada organismo vai responder de um jeito, né? São coisas que a gente tem que particularizar o atendimento de cada um. Como, Sim, às vezes, eu vou fazer uma avaliação, né? Uma avaliação psicológica. A pessoa fala, quanto tempo leva? Depende do quanto aquela pessoa conseguir trazer os conteúdos dela, sim, né? Então, claro que eu tenho uma média aí, né? Mas depende também do quanto a pessoa se engaja no próprio tratamento, sim. ou não. Então, isso também varia. Sim. Você acha, só para a gente finalizar, que quando alguém está, por exemplo, vivendo um quadro de depressão, então a pessoa está depressiva, e se ela se empenha, né, naquele processo de cura, né, do quadro depressivo, e às vezes não está usando ainda nenhuma medicação. Então, você acha que com a psicoterapia, essa pessoa tem uma média de tempo que costuma ter algum tipo de melhora? Isso, porque isso é muito variado, né, Natasha, na verdade, né? Isso varia muito de pessoa para pessoa, né?
Mas, em geral, você, na sua prática, uma pessoa que está com um quadro depressivo, em quanto tempo você acha que essa pessoa consegue ter uma resposta, por exemplo, na psicoterapia, o que você está acostumada a ver? Olha, depende muito da origem dessa depressão, porque existem várias, né? Vários tipos. Se é uma depressão mais endógena, agora a gente teve mesmo a inclusão no DSM-5 do transtorno disfórico pré-menstrual, né? Como algo que é totalmente uma depressão, mas que tem a ver com uma oscilação hormonal. Não. Se essa depressão deriva de um processo de luto ou não. A depressão pós-parto, né? Exato. Então, existem várias etiologias, várias origens possíveis, né, que resultaram no quadro de depressão. Né? Então, é muito difícil a gente precisar um tempo. A gente pode ter uma melhora qualitativa, né, daquele sujeito subjetivamente falar, eu estou me sentindo melhor, eu estou me sentindo que eu estou conseguindo fazer melhor minhas coisas, eu não estou mais com vontade de só chorar. Então, e isso também Dormindo oscila melhor, dentro. Né? Às vezes a pessoa melhora um pouco, piora um pouco, melhora. Então, isso vai indo aos poucos. E não é uma questão também de, eu estou tão empenhado, eu me empenhei tanto e não está dando certo. Não, é um processo mesmo. Sim. Né? Chegou mais uma pergunta. Matheus perguntou, só me mantenho motivado enquanto creio que os meus ideais valem a pena. Esta é a mola que me ajuda a transportar aquilo que é adverso. Quando duvido da importância das minhas crenças e ideais, percebo que estou adoecendo. Bem interessante. Então, essa é uma pessoa que tem autoconhecimento, né? Ele consegue identificar o que para ele é adoecedor. Então, esse é o objetivo da psicoterapia. É você conseguir identificar o que é que te adoece e como você responde a isso. Sim. Não, muito interessante. Pessoal, olha, a gente precisa terminar a live. É realmente muito interessante, todas as perguntas. A Paty fez aqui, o processo é lento e temos que ter paciência conosco, né? Exatamente, né? O processo realmente é lento e a gente precisa ir buscar um autoconhecimento, buscar ressignificar tudo isso, né? Eu acho que para fechar é essa ideia, né, Natasha? A gente tentar saber lidar com conosco mesmo, né? Nos conhecer, ter esse autoconhecimento e saber que nem tudo, né? Nem tudo tem o seu lado só ruim, não é verdade? Eu acho que é isso. Queria agradecer demais e aproveitar já fazer um outro convite para a gente falar de transtornos aí alimentares, né, que é uma coisa muito frequente aqui no consultório, né, no atendimento. Eu acho que isso precisa ser identificado e tratado com cuidado. E agora, o que tem sido também bastante frequente, que são os transtornos de ansiedade e os transtornos depressivos também, né? Eu acho que a gente poderia aí marcar uma outra data para a gente falar sobre isso, mas queria mais uma vez te agradecer, né, por esse encontro e desejar a todos aí um ano melhor, né, para a gente, né, se Deus quiser, talvez esse seja aí nossa última live aí do ano, mas agradecer a todo mundo aí pela participação. Sim, eu agradeço também várias pessoas que eu conheço, que foram meus alunos, que são meus amigos, que tiveram aqui presente também. Muito legal, né? Quando a gente um apoia o outro, eu acho que a gente só cresce assim, né? Com certeza. Quando a gente compartilha, quando a gente vibra, quando a gente ajuda o nosso colega, o nosso familiar, enfim, é assim que a gente vai crescendo, se desenvolvendo e ficando melhor. E 2021, então, né? Espero, Deus também, que traga coisas boas,
que Com essa vacina certeza. venha logo, que funcione, que dê certo, que a gente tenha mais saúde emocional e física. Com certeza, com certeza. Bom, até mais, pessoal. Um beijo, boa noite. Até a Tchau, próxima. tchau. Tchau. Até. Tchau.